Pense comigo, você tem tido noites mal dormidas, um cansaço que não passa com descanso? Notou brigas que não existiam antes em sua casa, um peso inexplicável no ambiente? Percebe que, mesmo com todas as suas orações, certas áreas da sua vida parecem bloqueadas, sem prosperar? Se você se identificou, Deus alerta. Isso pode não ser apenas azar ou uma fase ruim. Há um ataque espiritual direto visando seu lar, sua família e sua fé, e poucos discernem a sua origem. Este é um alerta urgente, uma revelação poderosa. Hoje, o Diário Abençoado vai expor o que a Bíblia diz sobre bruxaria, feitiçaria e obras das trevas que agem de forma sutil contra você. Você vai descobrir agora os 7 sinais claros de que a bruxaria pode estar atuando. E mais importante, como Deus, pela sua palavra, te liberta e blinda seu lar contra todo o mal. Prepare-se para o discernimento e proteja o que é seu por direito divino. Não deixe sua família desprotegida. Siga o Diário Abençoado agora e ative as notificações para blindar sua vida. Você tem experimentado noites inquietas, invadidas por sonhos perturbadores ou pesadelos que se repetem, deixando-o exausto e com uma sensação estranha e persistente ao acordar? Sente que, mesmo dormindo por horas, não consegue descansar. De verdade, como se algo estivesse roubando sua paz e seu vigor durante as horas mais vulneráveis, quando deveria estar em total repouso. Muitos de nós, ao se depararem com essa realidade, descartam isso como mero estresse acumulado do dia a dia, ansiedade ou até mesmo uma digestão pesada. Mas Deus alerta. Esses padrões noturnos, longe de serem apenas manifestações do subconsciente, podem ser muito mais profundos e ter uma origem que transcende o natural. A Bíblia, em sua profundidade e sabedoria milenar, nos revela que nossos sonhos podem, sim, ser um campo de batalha espiritual, uma porta de entrada sutil que o inimigo tenta usar para semear a discórdia e a confusão em nossa vida. Em Jó 33, 15 e 17, está escrito com clareza: em sonho, em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e adormecem na cama, então ele lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução para desviar o homem do seu propósito e guardar o homem da soberba. Essa passagem poderosa nos mostra que o mundo espiritual não dorme. Enquanto o seu corpo repousa na cama, o inimigo pode tentar semear medo, confusão, ansiedade e até mesmo designações malignas através de visões noturnas, buscando desviar você do propósito divino para a sua vida e roubar a sua paz. Pense comigo com total honestidade. Como você se sente quando acorda bruscamente de um pesadelo vívido, daquele tipo que te deixa sem fôlego e com o coração acelerado? Há uma sensação de medo residual, uma perturbação que parece se estender por todo o dia, afetando seu humor e sua capacidade de concentração. Essa não é uma experiência natural quando sua alma está em paz com Deus e seu corpo devidamente descansado. Pesadelos recorrentes, especialmente aqueles que envolvem perseguição, ataques físicos ou espirituais em sonhos, ou imagens confusas e opressoras que se repetem, podem ser o primeiro sinal silencioso e insidioso de que há uma força das trevas tentando penetrar sua vida e seu lar. O inimigo, na sua astúcia e maldade, não precisa de uma invasão barulhenta e óbvia. Ele prefere a infiltração sutil. Ele quer roubar sua paz, te desgastar emocionalmente e abrir brechas em sua proteção espiritual enquanto você está mais vulnerável durante o sono. Mas não se desespere, pois esta revelação não é para gerar pavor ou paralisar você com medo. Pelo contrário, ela tem o propósito divino de te dar o discernimento necessário e, mais importante, a autoridade espiritual para agir. A boa notícia, a verdade libertadora, é que você não está sozinho nessa batalha noturna, e Deus, o
Todo-Poderoso, tem um poder infinitamente maior do que qualquer escuridão que tente te assombrar. O mesmo Deus que fala em sonhos para guiar e instruir seus filhos, também nos dá a autoridade e o poder para repreender toda e qualquer obra maligna. Você não precisa mais ser vítima do que te assombra nas sombras da noite. Para muitos, a Padmashi, mente se torna um campo de batalha à noite, onde as preocupações do dia se transformam em ansiedade e o medo, que deveria ser rejeitado, ganha força. Seus pensamentos negativos se agigantam e a sensação de vulnerabilidade aumenta. Mas a palavra de Deus nos ensina que podemos ter paz mesmo no vale mais escuro. Em Filipenses 4:7 está escrito: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." Essa paz é real e está disponível para você. A falta de descanso genuíno e a recorrência de pesadelos podem ser o inimigo tentando exaurir suas forças espirituais, deixando-o fraco e suscetível durante o dia. Um espírito exausto perde a clareza para discernir e a energia para lutar as batalhas da vida. Essa drenagem silenciosa pode, com o tempo, afetar sua fé, sua saúde e até mesmo seus relacionamentos. Você acorda cansado, irritado, sem ânimo para as tarefas do dia e não entende o porquê. Isso é um sinal de que algo está errado em sua atmosfera espiritual. Mas há uma verdade poderosa que está pronta para te libertar e devolver o seu sono tranquilo. Deus te deu armas espirituais para combater no reino da noite e selar o seu descanso. Em breve, vamos aprofundar como você pode tomar posse dessa autoridade divina, que já foi conquistada por Jesus na cruz. Aprenderá a blindar suas noites, a silenciar as vozes do medo e a transformar seus sonhos de um campo de batalha para um lugar de descanso genuíno, de restauração e até mesmo de revelação divina. Você já entrou na sua casa e sentiu uma atmosfera pesada, um ar denso que não se explica mesmo depois de limpar e organizar tudo? O que antes era um refúgio de paz, um porto seguro, se transformou em um cenário de brigas constantes, discussões, acaloradas por motivos banais e uma sensação de que a harmonia foi embora sem aviso. As crianças estão mais inquietas, o cônjuge mais irritado, e você, mesmo tentando manter a calma, sente que a paz está sendo roubada, sendo substituída por um clima de tensão e desordem que parece inexplicável. Muitas vezes, atribuímos esses conflitos e essa desordem a problemas naturais, estresse do trabalho, cansaço, problemas financeiros ou mesmo a um mau humor passageiro de alguém da família. Mas Deus alerta. Essa desarmonia persistente, essa sensação de que a casa virou um campo de batalha, pode ser um sinal claro e alarmante de que há uma operação maligna tentando destruir o seu lar. O inimigo sabe que a família é a base da sociedade e o primeiro altar de Deus. Por isso, ele concentra seus ataques mais ferozes no ambiente doméstico, visando desestabilizar as relações e apagar a chama da fé que deveria arder ali. A Bíblia nos ensina que a paz e a ordem são características da presença de Deus. Em 1 Coríntios 14:33 está escrito: "Porque Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz." Se a sua casa, que deveria ser um lugar de paz, está vivendo em constante desordem, em contenda, em brigas e murmurações, isso é um alarme espiritual. O inimigo se alegra na confusão e na divisão, pois sabe que quando os vínculos familiares são quebrados, a fé se enfraquece e o propósito divino é minado. Ele quer instalar o caos para que você se sinta esgotado, frustrado e, eventualmente, desista de lutar pela sua família. Pense comigo. Você se lembra de quando a sua casa era um lugar de risadas e de um convívio tranquilo? E agora parece que qualquer pequena coisa vira um motivo para grandes discussões?
Filhos que antes se davam bem, agora vivem em atrito. Uma sensação de guerra fria paira no ar, mesmo quando não há um motivo óbvio para o conflito. Esse ambiente de discórdia não é fruto do acaso. É uma estratégia do inimigo para destruir a unidade e a base espiritual do seu lar. A bruxaria, com suas artimanhas, pode lançar espíritos de contenda, de irritação e de inveja no ambiente, usando as emoções das pessoas para gerar uma discórdia constante. Mas não se desespere. Essa revelação não é para te paralisar com medo, mas para te dar o discernimento e as ferramentas divinas para lutar e restaurar a paz no seu lar. Deus tem todo o poder para expulsar a desordem e restaurar a sua paz onde o inimigo tentou semear a discórdia. Você não precisa mais ser vítima de um ambiente opressivo. Pode tomar autoridade e transformar o seu lar em um santuário da presença de Deus. Existe uma verdade poderosa que pode expulsar toda a desordem e trazer de volta a verdadeira paz de Cristo para sua casa. Em breve, vamos aprofundar como você pode usar a palavra de Deus e a autoridade que Ele te deu para repreender toda obra de contenda, selar o seu lar e blindar a sua família contra a desordem maligna, restaurando a alegria e a harmonia que o inimigo tentou roubar. Prepare-se para ver a paz de Deus reinar novamente em cada canto da sua casa. Você tem se sentido constantemente exausto, mesmo depois de uma boa noite de sono? Parece que a sua energia vital, aquela que o impulsiona para as tarefas diárias e para buscar a Deus, está sendo drenada, sugada por algo invisível. Muitos vivem com essa sensação de um cansaço que não tem explicação médica, uma apatia espiritual que faz a oração parecer um fardo e a leitura da Bíblia um esforço gigantesco. Você se pega sem motivação para as coisas que antes te davam prazer e sente que sua vitalidade simplesmente desaparece, como areia entre os dedos. Se você se identifica com essa descrição, Deus alerta. Isso pode não ser apenas estresse do cotidiano ou a rotina cansativa. Essa drenagem inexplicável de energia, esse esgotamento que afeta tanto o seu corpo quanto o seu espírito, pode ser um sinal alarmante de que há uma força das trevas operando e contra você, tentando roubar seu vigor e apagar o seu fogo interior. O inimigo não precisa te atacar com doenças visíveis ou acidentes. Ele pode te desgastar silenciosamente, minando suas forças até você se sentir sem esperança e sem capacidade de lutar. A Bíblia nos ensina que Deus é a nossa fonte de força e renovação. Em Isaías 40:29 está escrito: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se você, um filho de Deus, está vivendo em um estado constante de exaustão, isso não é normal para quem tem o Espírito Santo habitando. Isso pode ser uma estratégia maligna para te enfraquecer, para que você não tenha energia para orar, para louvar, para servir e para cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. A bruxaria e as obras das trevas operam nessa esfera, lançando pesos e opressões que sugam a alegria, a motivação e a energia de uma pessoa. Pense comigo, você se lembra de quando tinha mais ânimo para as coisas de Deus? De quando sentia uma alegria vibrante em sua fé e uma energia contagiante para viver? E agora parece que tudo é um esforço, que cada dia é uma batalha para sair da cama, para se concentrar, para sentir a presença de Deus? Essa sensação de ser sugado, de ter sua vitalidade roubada após certas interações ou sem motivo aparente, é um dos indícios mais claros de que algo espiritual está em jogo. Não é apenas sua mente, não é apenas seu corpo, é o seu espírito sendo atacado. O inimigo quer que você desista por exaustão, mas não se desespere. Essa revelação não é para te afundar na fraqueza.
mas para te dar o discernimento e a autoridade divina para recuperar toda a sua energia. Deus tem o poder de restaurar o seu vigor, de te encher com uma força sobrenatural que vai além do seu entendimento. Você não precisa mais viver sob o peso dessa opressão. Pode invocar a força do Altíssimo para reverter essa situação e sentir-se renovado. Existe uma verdade poderosa que pode expulsar toda a exaustão espiritual e física, restaurando o seu ânimo e a sua capacidade de lutar. Em breve, vamos aprofundar como você pode tomar posse dessa promessa, usando a palavra de Deus e a unção que Ele te deu para repreender toda obra de desgaste, selar a sua vida e blindar seu corpo e espírito contra a drenagem maligna. Prepare-se para sentir a vitalidade de Deus fluir novamente em você, restaurando cada área que o inimigo tentou consumir. Você já se viu em um ciclo de perdas financeiras inexplicáveis? O dinheiro parece escorrer pelas suas mãos. Mesmo quando você se esforça para ser fiel em suas finanças e administrar bem seus recursos. Percebeu bloqueios inesperados na sua prosperidade, como oportunidades que desaparecem de repente, negócios que não se concretizam ou dívidas que surgem do nada, desestabilizando a sua vida financeira? Muitos atribuem isso à má fase, à crise econômica ou a erros de gestão. Mas Deus alerta. Essa persistência de escassez e esses impedimentos financeiros podem ser um sinal espiritual perturbador de que a bruxaria ou as obras das trevas estão operando para roubar a sua prosperidade e o seu sustento. O inimigo sabe que a área financeira é um ponto vital na vida das pessoas. Ele busca semear a escassez, a miséria e o endividamento para gerar preocupação, desespero e, por fim, afastar você da fé e da confiança na provisão divina. Em João 10:10, Jesus afirmou: "O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância." Se a sua vida financeira não reflete a abundância prometida por Jesus, mas sim um ciclo de perdas e bloqueios, é crucial investigar a raiz espiritual dessa situação. A bruxaria opera lançando feitiços de escassez e ruína financeira, visando paralisar o seu avanço e desviar seu foco de Deus. Pense comigo. Você se lembra de quando suas finanças eram mais estáveis, ou de oportunidades que pareciam certas, mas que, de repente, se fecharam sem uma explicação lógica? Há uma sensação de que, por mais que você se esforce, o dinheiro nunca é suficiente, ou que sempre surge um gasto inesperado que te impede de avançar. Em Provérbios 13:22, a palavra de Deus diz que o homem de bem deixa a herança aos filhos, de seus filhos. Se a sua capacidade de construir e prosperar está sendo minada de forma constante e sem causa aparente, isso pode ser um ataque direto do inimigo para frustrar o seu propósito e a sua capacidade de ser um abençoador. Mas não se desespere. Essa revelação não é para te afundar na preocupação, mas para te dar o discernimento e a autoridade divina para reverter essa situação. Deus é o seu provedor, e Ele tem todo o poder para quebrar todo o laço de escassez e restaurar a sua prosperidade. Você não precisa mais aceitar a ruína financeira como um destino. Pode clamar pelo nome de Jesus e pela sua palavra para trazer a restituição e a abundância. Existe uma verdade poderosa que pode expulsar toda obra de ruína financeira com raiz espiritual e restaurar a sua vida abundante em todas as áreas. Em breve, vamos aprofundar como você pode tomar posse dessa promessa, utilizando a palavra de Deus e a autoridade que Ele te concedeu para repreender todo espírito de miséria, selar as suas finanças e blindar a sua prosperidade contra ataques malignos.
Prepare-se para ver a glória de Deus manifestada em sua vida financeira e para experimentar uma abundância que o inimigo jamais poderá roubar. Você tem enfrentado um ciclo interminável de doenças recorrentes, daquelas que vão e voltam, sem que haja uma causa aparente ou uma cura definitiva. Sente o seu corpo enfraquecido, sem energia. E mesmo após consultar médicos e fazer exames, o diagnóstico parece inconclusivo ou os tratamentos não trazem o alívio esperado. Muitas vezes, essa persistência da enfermidade, essa sensação de que o seu corpo está sendo atacado por algo invisível, pode ser atribuída apenas ao estresse ou a um sistema imunológico fraco. Mas Deus alerta. Essa cadeia de adoecimentos inexplicáveis pode ser um sinal espiritual alarmante de que a bruxaria ou obras das trevas estão operando contra a sua saúde. O inimigo não se limita a atacar as suas emoções ou as suas finanças. Ele sabe que um corpo enfraquecido e uma saúde debilitada podem roubar a sua fé, minar a sua alegria e impedir que você cumpra o propósito divino para a sua vida. Em João 10:10, Jesus disse: "O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância." Se a sua vida não está manifestando a vida abundante prometida por Jesus na sua saúde, é fundamental investigar a raiz espiritual do problema. A bruxaria opera lançando enfermidades que causam confusão e esgotamento, buscando desviar o seu foco de Deus. Pense comigo, você já percebeu um padrão de adoecimentos que não fazem sentido, que se repetem sempre nos piores momentos? Ou que atingem membros da sua família de forma inexplicável? Dores que migram de um lugar para outro no corpo sem uma causa clara? Uma sensação de peso ou opressão física que não se alivia? Esses não são meros caprichos do destino. São táticas das trevas para desgastar a sua fé e desviar a sua atenção da fonte de toda cura. O inimigo quer te prender em um ciclo de dor e desânimo para que você perca a esperança e se sinta abandonado por Deus. Mas não se desespere. Essa revelação não tem a intenção de te paralisar com medo, mas de te dar o discernimento e a autoridade divina para clamar por cura e libertação sobre o seu corpo. Deus é o seu curador e Ele tem o poder de desfazer toda e qualquer obra maligna que tente roubar a sua saúde. Você não precisa mais aceitar a doença como um destino inevitável. Pode invocar o nome de Jesus e a sua palavra para trazer a cura e a restauração. Existe uma verdade poderosa que pode expulsar toda enfermidade com raiz espiritual e restaurar a sua saúde plena. Em breve, vamos aprofundar como você pode tomar posse dessa promessa, utilizando a palavra de Deus e a autoridade que Ele te concedeu para repreender todo espírito de enfermidade, selar o seu corpo com a unção de cura e blindar a sua saúde contra ataques malignos. Prepare-se para ver a glória de Deus manifestada em sua cura e para experimentar uma vitalidade que o inimigo jamais poderá roubar. Você tem sentido uma resistência estranha ao se aproximar das coisas de Deus? A oração, que antes era um refúgio, agora parece um fardo pesado. A leitura da Bíblia, que te alimentava, se tornou maçante e difícil. A ida à igreja ou aos cultos, que era um prazer, virou uma obrigação da qual você tenta fugir. E pior, um desejo crescente de se afastar da fé tem invadido o seu coração, um questionamento sobre tudo que você um dia acreditou, te levando a uma apatia e frieza espiritual que te assusta. Se você tem experimentado esses sentimentos, Deus alerta. Isso não é apenas uma crise de fé natural ou um período de desânimo passageiro. Essa objeção à palavra de Deus, essa aversão ao que é espiritual e o desejo de se afastar podem ser um sinal perigoso e direto de que a bruxaria ou as obras das trevas estão operando contra a sua fé.
visando te desconectar da sua fonte de vida. O inimigo sabe que, se conseguir apagar o seu fogo espiritual e te afastar de Deus, ele terá caminho livre para destruir o seu propósito e a sua vida. A Bíblia nos ensina que a palavra de Deus é viva e eficaz, e o Espírito Santo habita em nós. Em Hebreus 4:12 está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Se o seu espírito não se alegra mais com a palavra, se há um bloqueio inexplicável para a sua comunhão com Deus, isso é uma estratégia maligna para te enfraquecer e te roubar a identidade em Cristo. A bruxaria opera lançando cegueira espiritual e endurecimento do coração, impedindo o acesso à verdade que liberta. Pense comigo. Você se lembra da alegria que sentia ao louvar, da paz ao orar, do entusiasmo ao aprender sobre Deus? E agora, esses momentos são marcados por tédio, distração ou até mesmo irritação. Há uma voz sutil que te diz para deixar para depois, para não se esforçar tanto, que Deus não está te ouvindo de qualquer forma. Essa resistência e esse desejo de se afastar da fé não são normais para quem é de Deus. É uma tática das trevas para isolar você da proteção divina e te levar à ruína espiritual. Mas não se desespere. Essa revelação não tem a intenção de te condenar ou de te paralisar com culpa, mas de te dar o discernimento e a autoridade divina para combater essa frieza e restaurar o seu fervor. Deus é fiel, e Ele tem todo o poder para quebrar toda a obra maligna que tenta apagar a sua fé e te afastar dele. Você não precisa mais ceder a esse desejo de se afastar. Pode clamar pelo nome de Jesus e pela sua palavra para reacender o seu fogo e restaurar a sua paixão por ele. Existe uma verdade poderosa que pode expulsar toda objeção espiritual e restaurar o seu amor pelas coisas de Deus. Em breve, vamos aprofundar como você pode tomar posse dessa promessa, utilizando a palavra de Deus e a autoridade que Ele te concedeu para repreender todo espírito de incredulidade, selar o seu coração com a unção do Espírito Santo e blindar a sua fé contra ataques malignos. Prepare-se para ver a glória de Deus manifestada em sua vida espiritual, restaurando o seu primeiro amor e a sua paixão inabalável por Ele. Você já encontrou objetos estranhos na sua casa, em lugares onde não deveriam estar, sem que ninguém saiba como eles chegaram lá? Talvez um embrulho suspeito na porta, um item que não pertence à família em um canto, ou até mesmo cheiros incomuns que surgem e desaparecem como de incenso, enxofre ou algo em decomposição sem uma fonte aparente. E o que dizer daquelas sensações de presença que arrepiam a sua pele? Um frio inexplicável em determinados cômodos, uma sensação de que está sendo observado ou barulhos estranhos que não têm origem lógica. Muitas pessoas tentam ignorar esses acontecimentos, racionalizando-os como coisas da cabeça, coincidências ou problemas estruturais da casa. Mas Deus alerta. Esses fenômenos podem ser sinais físicos e sensoriais diretos de que a bruxaria, a feitiçaria ou outras obras das trevas estão operando em seu lar, tentando estabelecer um domínio espiritual e roubar a sua paz. O inimigo busca manifestar a sua presença de formas que desestabilizam e aterrorizam, para que você sinta medo e perca a sua autoridade no ambiente. A Bíblia nos revela que há uma batalha espiritual real e que os demônios podem tentar se manifestar no mundo físico. Em Efésios 6:12 está escrito:
porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra dos príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se a sua casa, que deveria ser um refúgio da presença de Deus, está manifestando sinais de outras presenças, é fundamental investigar a raiz espiritual do problema. O inimigo usa esses sinais para gerar medo, confusão e para quebrar a sua fé. Pense comigo, você se sente realmente à vontade em todos os cômodos da sua casa? Há algum lugar onde a atmosfera parece mais pesada, mais opressora? Objetos que se movem, luzes que piscam inexplicavelmente, sombras que você jura ter visto, mas que desaparecem rapidamente? Ou o comportamento de animais de estimação que se mostram assustados ou agitados sem razão? Esses não são apenas truques da mente ou coincidências. São táticas das trevas para desgastar a sua paz, roubar o seu sono e minar a sua autoridade espiritual sobre o seu lar. A bruxaria, por meio de rituais e invocações, pode buscar abrir portais para que essas manifestações ocorram. Mas não se desespere. Essa revelação não tem a intenção de te paralisar com medo ou de te fazer sentir impotente, mas de te dar o discernimento e a autoridade divina para expulsar toda a presença maligna do seu lar. Deus é o dono da sua casa e Ele tem todo o poder para desfazer toda e qualquer obra das trevas que tente se manifestar em seu território. Você não precisa mais conviver com essas sensações de medo ou com a presença do mal. Pode invocar o nome de Jesus e a sua palavra para purificar o seu lar e restaurar a paz e a presença de Deus em cada canto da sua casa. Existe uma verdade poderosa que pode expulsar toda manifestação espiritual maligna e selar o seu lar com a presença de Deus. Em breve, vamos aprofundar como você pode tomar posse dessa promessa, utilizando a palavra de Deus e a autoridade que Ele te concedeu para repreender todo espírito maligno, ungir e consagrar o seu lar, blindando a sua casa e a sua família contra ataques e presenças das trevas. Prepare-se para ver a glória de Deus preencher o seu lar e para experimentar uma paz que o inimigo jamais poderá roubar. Jesus conheceu o peso da angústia em seu ponto mais extremo, de uma forma que pouquíssimos seres humanos seriam capazes de suportar. Na noite que antecedeu a sua prisão e crucificação, ele se dirigiu ao huerto de Getsemaní, um lugar de oração e profunda comunhão, acompanhado de seus discípulos mais próximos. Ele sabia com clareza divina e humana o que estava por vir: o sofrimento físico brutal, a humilhação pública e, acima de tudo, a carga insuportável de todos os pecados da humanidade sobre os seus ombros. Embora fosse o Filho de Deus, a divindade em forma humana, sentiu o impacto esmagador dessa realidade com a mesma intensidade que qualquer ser humano sentiria, expressando uma tristeza tão profunda que chegou a dizer: "A minha alma está profundamente triste, até a morte." Ele buscou apoio e companhia em seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, pedindo que ficassem vigilantes e orassem com ele. No entanto, eles não compreenderam a magnitude do seu desespero e da sua luta. Enquanto eles, por fraqueza e cansaço, dormiam, Jesus se afastou um pouco mais e caiu de joelhos em oração. A sua súplica era clara, transparente e cheia de uma dor genuína. "Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres." Mateus 26, 39. Não foi uma oração rápida, repetitiva ou mecânica sem significado. Era um clamor sincero do fundo da alma, uma batalha interna intensa entre o desejo humano natural de evitar a dor e o sofrimento e a total rendição à vontade soberana de Deus Pai. Após essa primeira oração,
Ele retornou aos seus discípulos e os encontrou novamente dormindo. A sensação de solidão e abandono o envolvia, mas em vez de se afastar de Deus ou de desistir, ele voltou a orar. Não uma, mas 3 vezes, a mesma oração. A petição era a mesma, mas em cada repetição, o seu coração se alinhava mais profundamente com a vontade do Pai. E quando ele terminou a sua 3ª oração, já não havia mais dúvida ou resistência em seu interior. A angústia, a tristeza e o peso da situação não haviam mudado as circunstâncias externas, mas o seu espírito estava fortalecido, em paz e pronto para enfrentar o que viesse. O que aconteceu no Getsêmani nos deixa uma lição profunda e atemporal sobre como lidar com a nossa própria angústia e pensamentos de desespero. Jesus não negou a sua dor, nem fingiu que tudo estava bem. Ele reconheceu a sua tristeza mais profunda, mas em vez de se deixar consumir por ela, buscou refúgio e força na oração e na intimidade com o Pai. Ele não tentou enfrentar a angústia sozinho, com as suas próprias forças. Ele se entregou completamente ao Pai, confiando em sua soberania e propósito. E quando chegou o momento de ser preso e levado para o julgamento, ele já não estava quebrado pelo desespero ou pela dúvida, mas sim firme e resoluto na missão que deveria cumprir. Deus alerta. A angústia pode te consumir, mas em Cristo você encontra a verdadeira fortaleza. Se Jesus, em sua humanidade, encontrou a sua força na oração, quanto mais nós. A dor não desaparece, mas a sua alma encontra descanso e a paz que excede todo o entendimento quando você se entrega ao propósito de Deus. A preocupação é uma carga silenciosa e pesada que muitos carregam todos os dias. É um peso constante na mente, uma sensação persistente de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento, uma ansiedade paralisante pelo que ainda nem aconteceu. Essa preocupação excessiva rouba a nossa paz, consome a nossa energia vital e nos impede de desfrutar plenamente o presente que Deus nos dá. Jesus, que conhece o coração humano melhor do que ninguém, deixou uma ensinança poderosa e libertadora sobre este tema no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Ele abordou diretamente a questão da preocupação e nos mostrou o caminho para vivermos verdadeiramente livres dela. Ele disse: não vos afanejais pela vossa vida, o que haveis de comer ou o que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Mateus 6:25. Jesus está nos dizendo algo profundo. A vida, em sua essência, é muito mais do que as nossas preocupações materiais ou temporais. Muitas vezes, nós nos angustiamos por coisas como a comida, a bebida, a roupa, ou por problemas futuros que talvez nunca venham a acontecer. Mas Deus nos chama a ver a vida com uma perspectiva mais ampla, a olhar além do imediato. Para ilustrar a sua ensinança, Jesus nos leva a observar a natureza criada por Ele mesmo. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Mateus 6:26. Pense bem, as aves não estão preocupadas com o seu próximo alimento. Elas não fazem planos complexos para o futuro distante. Não entram em crises de ansiedade paralisante. Não vivem em angústia constante. E, no entanto, Deus, o nosso Pai Celestial, cuida delas fielmente. Se Deus, em sua infinita bondade, cuida de forma tão detalhada e constante das aves, que valem tão pouco em comparação, quanto mais Ele cuidará de você, que é feito à sua imagem e semelhança, e por quem Ele deu o seu Filho unigênito. Jesus continua com outro exemplo igualmente impactante, extraído da beleza simples do campo. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo,
Digo-vos que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Mateus 6, 28, 29. As flores, em sua delicadeza e beleza, não se esforçam para serem formosas. Elas simplesmente crescem. E Deus as veste com uma beleza que nem o rei mais rico e poderoso de todos os tempos, com toda a sua glória e riqueza, pôde igualar. Então, Jesus faz uma pergunta direta que nos confronta em nossa falta de fé. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Mateus 6,30. Aqui está a chave fundamental da ensinança de Jesus. A preocupação excessiva é, no fundo, um problema de fé. Quando nos preocupamos demasiadamente, no fundo estamos duvidando da soberania de Deus, da sua capacidade de controlar todas as coisas, da sua bondade para conosco. Nos aferramos à ideia de que somos nós que devemos resolver tudo por nossa própria conta, com as nossas próprias forças, com a nossa própria sabedoria limitada. Mas Jesus nos chama a uma vida de confiança plena. Não vos afanejais, pois, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Mateus 6,31. Por quê? Porque o nosso Pai Celestial, que nos ama e nos sustenta, sabe exatamente do que precisamos antes mesmo de lhe pedirmos. Jesus não nos diz para ignorarmos as nossas responsabilidades diárias. Ele não nos chama à passividade ou à inação. O que ele nos ensina é que nos preocupar por si só não muda absolutamente nada nas circunstâncias. Pelo contrário, nos consome e nos paralisa. Em vez disso, ele nos dá um princípio transformador que tem o poder de mudar a nossa realidade. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Quando colocamos a Deus em primeiro lugar na nossa vida, nos nossos pensamentos e nas nossas prioridades, Ele, com a sua fidelidade, se encarrega de todas as outras coisas. Por isso, Jesus conclui com esta verdade libertadora: não vos afanejais, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará o seu próprio afã. Basta a cada dia o seu mal. Mateus 6,34. Viver preocupado com o futuro é esquecer que Deus já está lá, que Ele já preparou o caminho. Deus alerta. A preocupação é uma armadilha para roubar a sua fé, mas a paz de Deus está disponível para você. Talvez hoje a sua mente esteja repleta de inquietações, de perguntas sem respostas aparentes, de temores sobre o que virá no dia de amanhã. Mas Jesus nos lembra hoje, com a sua voz de paz: Deus já está trabalhando no seu futuro. A preocupação não muda absolutamente nada na sua situação, mas confiar plenamente em Deus, com uma fé inabalável, muda tudo. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, está disponível para a sua mente e o seu coração. Confie nele. Você já sentiu que não pode mais? Que as provações são grandes demais, as lutas intensas demais e as suas forças pequenas demais? Pensamentos de fraqueza, incapacidade e insuficiência invadem a sua mente. É como se uma voz maligna sussurrasse: você não vai conseguir. Isso é demais para você. Mas há uma verdade poderosa que Deus quer que você grave no seu coração hoje. Uma verdade que destrói essa mentira do inimigo. Você não foi feito para viver dominado pela fraqueza, pelo medo ou pela tristeza. Deus alerta. Essa sensação de incapacidade não vem dele. É uma tática da bruxaria e das obras das trevas para te paralisar e impedir o seu avanço no propósito divino. Em Filipenses 4,13, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu uma das declarações mais impactantes e libertadoras da fé cristã: tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase não é só um lema motivacional vazio. Ela é uma promessa real e uma verdade viva para quem tem a vida
e a esperança, firmadas em Cristo. É importante entender o contexto. Paulo escreveu isso na prisão. Não era um momento fácil. Ele não estava no auge do sucesso. Estava em cadeias, em condições difíceis, enfrentando incertezas e perseguições. Mas mesmo ali ele pôde declarar com convicção: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, quer tenha muito, quer passe necessidade. Filipenses 4, 11, 12. Paulo entendeu algo profundo que muitos ainda não descobriram. A verdadeira força, aquela que sustenta e impulsiona, não vem de nós. Ela vem exclusivamente de Cristo. Isso não significa que não haverá dificuldades ou que você sempre se sentirá forte. Significa que, não importa a aprovação, em Cristo você tem o que é preciso para vencer. Jesus não veio só para nos salvar. Ele veio para nos fortalecer em cada passo, para nos capacitar a viver uma vida que glorifique a Deus mesmo na adversidade. Em Isaías 40, 29, Deus diz: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se hoje você se sente exausto, se o medo tenta te paralisar, se a tristeza tenta apagar a sua fé, lembre-se, você não precisa enfrentar isso só. Cristo está com você. A sua força está disponível agora. Não importa o desafio, em Cristo você tem a força sobrenatural para superar e ser vitorioso. Confie nele. Deus alerta. A fraqueza que você sente pode ser um ataque, mas a promessa de Deus é que Ele te levanta. Você não precisa carregar o peso do mundo nas suas costas. Você tem um poder maior agindo a seu favor. A rejeição, infelizmente, é uma experiência humana universal que deixa marcas profundas na nossa alma. Não importa quantas vezes alguém a tenha experimentado na vida, ela sempre dói. A rejeição pode nos fazer sentir invisíveis, indignos, fora do lugar, como se não pertencêssemos a lugar nenhum. Ela pode vir de diversas fontes, da própria família, de amigos próximos, da sociedade em geral, ou, o que é ainda mais doloroso, da autorrejeição, daquela voz interior que nos diz que não somos bons o suficiente. Mas há uma verdade consoladora e libertadora que Deus quer que você grave no seu coração hoje. Existe alguém que jamais nos rejeita. Alguém que nos vê com amor incondicional, mesmo quando acreditamos não merecer. Esse alguém é Jesus. Uma das histórias mais comoventes e transformadoras de todo o Evangelho é a do encontro de Jesus com uma mulher que conhecia a rejeição muito bem, a mulher samaritana. Jesus estava viajando com os seus discípulos e, no caminho, decidiu passar por Samaria. Isso já era surpreendente e controverso na época, pois os judeus evitavam os samaritanos a todo custo. Havia uma inimizade histórica e cultural profunda entre os dois povos. Mas Jesus não via barreiras culturais ou preconceitos humanos. Ele via corações que precisavam ser curados, almas sedentas por redenção. Ao meio-dia, quando o sol estava no ponto mais alto e o calor era insuportável, Jesus chegou a um poço. Ali, ele encontrou uma mulher tirando água. Esse horário não era comum. As mulheres geralmente iam buscar água de manhã cedo ou no final da tarde, quando a temperatura era mais amena e podiam conversar umas com as outras. Se essa mulher ia sozinha àquela hora, significava algo muito claro. Ela estava evitando a companhia de outras pessoas, provavelmente devido à sua própria história de rejeição e vergonha. Jesus rompeu o silêncio e o estigma com uma simples e aparentemente inocente petição: "Dá-me de beber", João 4:7. Surpresa, a mulher respondeu com uma mistura de espanto e talvez um pouco de desconfiança: "Como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?" João 4:9. Jesus estava quebrando todas as barreiras sociais e religiosas da época. Falava com uma samaritana, falava com uma mulher publicamente e falava com alguém que a sociedade havia desprezado e excluído.
Mas Jesus não a via como os outros a viam. Ele via o seu coração, a sua sede profunda e a sua alma ferida. Então Jesus lhe disse algo que mudaria a sua vida para sempre. Se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. João 4:10. Ela não entendeu completamente a princípio, mas Jesus estava falando de algo muito mais profundo do que a água física do poço. Ele falava de uma fonte inesgotável que sacia a alma, uma vida que brota do Espírito Santo. Jesus, então, de forma sobrenatural, revelou que conhecia toda a sua história de vida. Bem disseste, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. João 4:17-18. Naquele momento, a mulher poderia ter sentido uma vergonha avassaladora, querendo fugir e se esconder. Mas nas palavras de Jesus, não havia condenação. Havia apenas verdade e um profundo amor. Jesus não a expôs para humilhá-la, mas para mostrar a ela que o seu verdadeiro valor não estava definido pelo seu passado, pelos seus erros ou pela sua rejeição social, mas sim pelo que Deus queria fazer na sua vida. Ao final da conversa, a mulher, completamente transformada e cheia de um novo propósito, deixou o seu cântaro ali mesmo no poço e correu de volta à cidade para dizer a todos: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? João 4:29. A mulher que havia evitado a todos, que se escondia da sociedade por vergonha, agora corria, cheia de alegria e ousadia, para falar com eles, para compartilhar o milagre que Deus havia feito na sua vida. Por quê? Porque Jesus transformou a sua profunda rejeição em um propósito glorioso. Deus alerta. A rejeição que você sente pode ser um ataque do inimigo para te paralisar e roubar a sua identidade. Mas Jesus te oferece uma identidade que nenhuma ofensa ou passado pode tirar de você. Se alguma vez você se sentiu rejeitado, ignorado, humilhado ou indigno, lembre-se desta verdade poderosa. Deus não te vê como o mundo te vê, nem como as pessoas te julgam, nem mesmo como você se vê em seus momentos de baixa autoestima. Ele conhece cada parte da sua história, cada dor, cada erro, cada lágrima, mas o amor dele por você é incondicional e nunca muda. Jesus te oferece a água viva, não uma que apenas acalma a sede momentaneamente, mas uma que preenche a sua alma por completo, cura as suas feridas e te dá um novo e eterno propósito. Porque quando Deus fala na sua vida, a rejeição humana perde o seu poder de nos definir e somos restaurados para uma vida de plenitude nele. Nem todas as guerras que travamos na vida são visíveis aos olhos naturais. Algumas das batalhas mais intensas e determinantes não são travadas com espadas ou exércitos físicos, mas em um lugar silencioso e estratégico: a mente. O inimigo, o adversário da nossa alma, sabe disso. Ele nem sempre ataca com problemas externos óbvios. Muitas vezes, a sua estratégia mais eficaz é semear mentiras na nossa mente, de forma tão sutil que acabamos por aceitá-las como verdade. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 10:4-5, revela que essa luta não é carnal, mas profundamente espiritual. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A chave para a vitória é entender que nossa mente pode se tornar um campo de batalha, onde se levantam fortalezas mentais, estruturas de pensamento construídas por mentiras que acreditamos. Cada vez que aceitamos uma mentira do inimigo como verdade, damos poder a ele. Pensamentos como Deus não me escuta, eu não tenho valor ou nunca vou mudar
se tornam fortalezas que nos aprisionam. Mas o que foi edificado com mentira pode ser destruído com a verdade. Jesus nos mostrou como enfrentar esses ataques. Quando foi tentado no deserto, a cada tentativa do inimigo, ele respondeu com autoridade. Está escrito. Mateus 4, 4, 7 e 10. Jesus não se deixou enganar. Ele usou a palavra de Deus como arma infalível. Assim se vence a batalha na mente. Cada vez que um pensamento negativo, uma dúvida ou uma mentira surgir, devemos confrontá-lo com a verdade eterna e poderosa de Deus. Deus alerta. Não creia em tudo que você ouve na sua mente. Examine cada pensamento. Pergunte-se, isso se alinha com a verdade de Deus ou com as mentiras do inimigo? Porque o inimigo sussurra para enganar, mas Deus fala para trazer vida, clareza e paz. A sua palavra é a única verdade inabalável na qual devemos confiar plenamente. Decida hoje que sua mente não será mais um território dominado pela mentira. Cada pensamento que não provém de Deus deve ser levado cativo e submetido à obediência de Cristo. Não basta ignorar as ideias que te atormentam, é necessário substituí-las pela verdade divina. Quando você preenche sua mente com a palavra de Deus e permite que a sua verdade crie raízes mais profundas que qualquer mentira, as fortalezas mentais caem e a vitória de Deus se manifesta em todas as áreas da sua vida. No início da história humana, uma cena revela como o inimigo começa sua obra destrutiva. Em Gênesis 3, a serpente astutamente se esgueira no jardim do Éden e, com palavras bem escolhidas, planta a semente da dúvida no coração de Eva. Essa não é apenas a história da desobediência, mas a exposição da primeira estratégia do inimigo: questionar a fidelidade e a verdade de Deus. A serpente, ardilosa, se aproxima de Eva com uma pergunta que parecia inocente, mas que escondia um perigo iminente. É bem verdade que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3, 1. A dúvida se infiltra quando o proibido por Deus é apresentado de forma sedutora, fazendo Eva questionar o mandamento e, mais profundamente, a bondade e a sabedoria do Criador. A estratégia era clara: fazer Eva duvidar da perfeita intenção de Deus. O inimigo não atacou com violência, mas usou a palavra para insinuar que Deus talvez estivesse escondendo algo bom. Assim, uma simples advertência virou uma armadilha mortal. Com cada palavra sutil, a dúvida se enraizou na mente de Eva e a confiança foi minada. Eva, ao ceder à tentação, não só desobedeceu, mas permitiu que a semente da dúvida germinasse, mudando sua percepção da realidade e de Deus. Esse foi o primeiro passo para a queda. Essa narrativa antiga ainda é muito real hoje. O inimigo, sempre querendo nos separar do amor e da fidelidade de Deus, usa a mesma tática. Ele introduz dúvidas em nossa mente sobre a bondade, a fidelidade e o propósito de nosso Pai Celestial. Somos confrontados com pensamentos que nos fazem questionar se Deus realmente nos ama, se suas promessas são sinceras ou se Ele nos esqueceu. Em meio às lutas, a dúvida pode surgir a qualquer momento, quando uma palavra desanimadora ou uma experiência dolorosa acende uma tempestade de incerteza em nosso interior, paralisando a fé. Mas a história do Éden também nos mostra que a dúvida, por mais poderosa que pareça, não pode ficar sem oposição. Deus, em sua infinita misericórdia, nos oferece refúgio e uma resposta para cada pergunta, uma verdade que transcende qualquer engano. A fidelidade de Deus não vacila diante da dúvida. Ele permanece constante, imutável, e seu amor é tão vasto que nenhuma mentira pode ofuscá-lo. Quando o inimigo tenta semear incerteza, devemos lembrar que nossa fé se baseia na palavra e na promessa de um Deus que nunca falha.
Sempre que sentir a dúvida invadir sua mente e tentar roubar sua paz, lembre-se do princípio central do Evangelho. O Deus que desde o início esteve presente em sua vida, guiando e protegendo você. A serpente plantou a dúvida no coração de Eva, mas sua estratégia não conseguiu separar a humanidade do amor de Deus para sempre. Embora a desobediência tenha trazido consequências dolorosas, a graça e a redenção foram oferecidas através da promessa de restauração e perdão em Cristo Jesus. Hoje, em nosso caminho espiritual, é fundamental não deixar que o inimigo use essa mesma tática. Não permita que vozes de desânimo e incredulidade dominem seus pensamentos. Deixe que a fidelidade inabalável de Deus, revelada em sua palavra e em seu amor constante, anule qualquer dúvida, qualquer mentira. Você é chamado a confiar plenamente em um Deus que é sempre fiel, que te sustenta e te guia com mão segura, por mais intensa que seja a sombra da dúvida. Confie nele. Você chegou ao final deste estudo. E eu digo com toda certeza, isso não é algo comum. Enquanto a maioria das pessoas navega pela superfície do que é espiritual, com medo de se aprofundar, você decidiu mergulhar. Você se entregou às revelações, permitiu ser confrontado, corrigido, consolado e, acima de tudo, reconstruído pela verdade de Deus. Isso te torna diferente, alguém que não se conforma com a ignorância ou com o que o inimigo tenta esconder. Você não é só mais um espectador. Você é um peregrino da verdade, um escolhido que ouviu o sussurro do céu e não o ignorou. Quero que imagine algo profundo agora. Pense em um antigo templo, escondido em um deserto vasto. Só alguns o encontram, só uns poucos ousam entrar. Mas dentro, entre colunas de luz divina e ecos de eternidade, há um altar sagrado, onde Deus marca quem usará antorchas acesas para guiar outros na escuridão. Hoje você chegou a esse altar. Este vídeo foi esse templo. E agora, em suas mãos, você carrega a antorcha da verdade e do discernimento. Por isso peço algo simples, mas com poder profético. Comente esta frase sem adicionar nada mais, com a convicção de quem recebeu um chamado. Eu blindo meu lar em Jesus. Com apenas 5 palavras, você me revela que chegou ao final, que foi tocado por esta mensagem e está pronto para ser alguém que leva luz onde antes só havia engano. Não é só uma frase, é uma consagração pública, um nome que se grava na lista dos vigilantes espirituais do reino. E se esta mensagem te falou tão profundamente, e eu sei que falou, não aguarde como um segredo. Você tem uma antorcha, e antorchas são feitas para acender outras. Sabe o que acontece quando este vídeo chega a alguém no momento certo? O inferno se inquieta, as cadeias invisíveis se afrouxam, alguém volta a orar, outra pessoa para de chorar e, finalmente, entende o propósito divino. Você pode ser o instrumento de Deus para ativar essa transformação. Compartilhe este vídeo agora. Não sabe a quem pode alcançar, quantas vidas pode transformar com um simples clique. Não subestime o poder de um gesto nas mãos de Deus. E com total sinceridade, você já é inscrito no Diário Abençoado? Se sim, parabéns. Isso significa que você decidiu alimentar sua fé continuamente, rodear-se de ensinamentos que fortalecem e caminhar com uma comunidade que busca crescer espiritualmente. Mas se ainda não é, preciso te alertar. Não pode permitir que esta revelação seja um momento isolado. Não pode ouvir uma palavra tão poderosa de Deus e depois voltar à rotina sem nutrir seu espírito. A fé é como uma chama, se não alimenta, apaga. Se não se inscrever, se não decidir ser parte ativa deste canal, você estará, de certa forma, escolhendo apagar essa chama. Não deixe que isso aconteça. Não se afaste do que Deus está fazendo em sua vida. Este não é o final da sua jornada. É o começo de um novo e poderoso ciclo.
Há muito mais a descobrir, crescer na fé e no discernimento. Não se conforme com o que recebeu hoje. Siga em frente, continue vendo os vídeos, encha sua mente e coração com a verdade de Deus. Os que buscam a Deus de verdade, com sinceridade, veem sua glória. Leve consigo esta reflexão final, como um anel invisível em seu dedo espiritual, um selo da verdade que aprendeu. Aquele que não discerne, repete. Aquele que discerne, redime. Você já não repetirá ciclos de dor e engano. Você foi redimido para redimir. Nos encontraremos novamente aqui, neste santuário digital, onde a voz do Espírito ainda fala. Te espero no próximo vídeo e enquanto ele não chega, sustente sua antorcha em alto.